Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 9. Cristão. Muito me alegra, irmão, que tenhas suportado esse mal com tanta coragem. Como disseste, acredito que o homem do qual falava carregue um nome inadequado para sua personalidade. É tão audacioso a ponto de nos seguir pelas ruas, tentando nos fazer ficar envergonhados do que é bom. No entanto, não fosse ele audacioso assim, não haveria de fazer o que faz. Resistamo-lhes, apesar de todas as suas bravatas. Tenha ele sucesso somente com os tolos e ninguém mais. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Provérbios 3:35. Fiel. Penso que devemos chamar por auxílio aqueles que deseja de nós bravura para com a verdade na terra, e que nos proteja de vergonha. Cristão. Dizes bem, mas não encontraste mais ninguém no vale? Fiel. Não encontrei. A luz do sol brilhou durante o resto do meu caminho pelo vale, assim como no vale da sombra e da morte. Cristão. Foste feliz, então. De certo, não sucedera o mesmo em meu caso. Passei por um longo e funesto combate contra o terrível demônio chamado Apolião. Logo que adentrei o vale, cheguei a ter certeza de que me tiraria a vida, especialmente quando me derrubou e me esmagou com seu peso, como se desejasse me ver aos pedaços. Quando me lançou para longe, minha espada caiu-me da mão. Nesse momento, ele me disse: agora estou certo de que és meu. Mas eu clamei a Deus. Ele ouviu minha oração e livrou-me de todas as minhas aflições. Então, adentrei o vale da sombra e da morte, e não houve luz por cerca de metade do caminho. Por diversas vezes pensei que seria morto ali, até que o dia enfim chegou, iluminado pelo sol. Assim, fui capaz de prosseguir, em meio aos perigos anteriores, com muito mais facilidade e sossego. Vi ainda em meu sonho que, ao avançarem, Fiel olhou para o lado e viu um homem cujo nome era Falastrão, e a andar ao lado. No entanto, estava distante deles, pois havia espaço suficiente no caminho para todos. Era um homem alto, cuja feição era mais agradável de longe do que de perto. Fiel se dirigiu a ele, dizendo: Fiel, amigo, para onde caminhas? Vais para o país celestial? Falastrão: é para lá que vou, sim. Fiel: ora, que boa notícia! Espero que possamos ter o prazer de tua companhia. Falastrão: sim, com muito boa vontade vos farei companhia. Fiel: achega-te a nós. Caminhemos juntos e gastemos o tempo de estrada conversando sobre o que nos possa edificar. O desgosto de Falastrão pelas conversas fúteis. Falastrão: muito me agrada a boa conversa, seja convosco ou com quaisquer outras pessoas. Bom é encontrar quem se incline a tão benéfico exercício, pois, honestamente, pouquíssimos se dedicam a fazer bom proveito do tempo de viagem. Preferem conversar sobre frivolidades, o que muito me incomoda. Fiel: é, de fato, algo a se lamentar. O que poderia ser mais digno de menção e aprofundamento entre os homens que os assuntos de Deus e dos céus? Falastrão: gosto imensamente de ti, pois és convicto do que dizes. Acrescento ainda: qual assunto poderia ser mais prazeroso e edificante do que as questões relacionadas a Deus? O que poderia ser mais agradável? Digo, para alguém que encontre deleite em maravilhas. Por exemplo, se a um homem agrada conversar acerca da história e dos enigmas da vida, ou dos milagres, perplexidades e sinais, onde mais poderia encontrar registros tão fantásticos
escritos com tamanha delicadeza, senão nas Santas Escrituras? Fiel: é verdade, mas devemos sempre ser edificados pelas nossas conversas. O discurso refinado de Falastrão. Falastrão: sim, concordo. Falar de tais coisas traz muito mais benefício. Ao fazê-lo, um homem é capaz de acumular conhecimento acerca de muitos assuntos, tanto relacionados à vaidade das coisas terrenas, como ao proveito das celestiais. Isto, em geral, falando mais particularmente, é possível compreender a necessidade do nosso nascimento, a insuficiência das nossas obras, nossa dependência da justiça de Cristo, entre outras coisas. Além disso, é possível ainda aprender, por meio de conversas, do que devemos nos arrepender, no que devemos acreditar, para que devemos orar, os motivos pelos quais devemos sofrer e do que devemos gostar. Por meio delas, é possível descobrir as grandes promessas e consolações do Evangelho para o próprio conforto do homem. Além do mais, uma conversa pode trazer ensinamentos acerca de como refutar opiniões falsas, vindicando a verdade e instruindo o ignorante. Fiel: alegro-me muito em ouvir tantas verdades de ti. Falastrão: infelizmente, a falta desse conhecimento é a causa pelo qual tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça na alma, a fim de obter a vida eterna. Ignorantes vivem na dependência das obras da lei, que de forma alguma possibilita a chegada ao reino dos céus. Fiel: mas, permita-me dizer, o conhecimento celestial de tais coisas é dom de Deus. Homem algum pode alcançá-lo com esforços humanos, ou apenas ao conversar sobre ele. Falastrão: sei de tudo isso muito bem. Um homem não recebe nada que não seja dado pelos céus. Tudo é pela graça, não pelas obras. Poderia dar-lhe centenas de passagens bíblicas para endossar o que digo. Fiel: bom, então, sobre o que devemos conversar agora? Falastrão: sobre o que quiseres. Podemos falar acerca de coisas terrenas ou celestiais, tanto das morais como das evangélicas, das sagradas e das profanas, das passadas e das vindouras, das estrangeiras e das do país, das essenciais e das circunstanciais. Falarei sobre qualquer uma delas, desde que possam nos edificar. Fiel começara a pensar consigo mesmo e, aproximando-se de Cristão, pois andava por todo esse tempo isolado dos outros dois, disse-lhe com voz baixa: que excelente companheiro encontramos, certamente é um peregrino formidável. Cristão sorriu com modéstia e disse: esse homem, que tanto lhe agrada, enganará com sua língua 20 e tantos homens que não o conhecem. Fiel: tu o conheces? Cristão: se o conheço muito mais do que ele próprio. Fiel: ora, quem é ele? Cristão: chama-se Falastrão, mora em nossa cidade. Surpreende-me que não o conheças. Fiel: quem é seu pai? Em que redondezas habita? Cristão: é filho de um bem-falante e mora na rua da Boa Prosa. Apesar do seu discurso refinado, é apenas um infeliz sujeito. Fiel: pois parece ser um homem muito direito. Cristão: sim, claro, para aqueles que não têm familiaridade alguma com ele. Parece melhor longe de casa. Quando está perto, é bastante feio. Tua opinião sobre ele, dizendo-me que é um homem direito, faz-me lembrar das obras de pintura. De longe, são belíssimas, mas quando se chega bem perto, tornam-se mais desagradáveis. Fiel: estou pronto a presumir que estás apenas brincando por causa desse sorriso em teu rosto. Cristão:
Livre-me, Deus, de brincar com tal assunto, embora tenha sorrido, ou de acusar alguém falsamente. Darei mais detalhes de sua pessoa. Esse homem acompanha qualquer pessoa e conversa sobre qualquer assunto. O que lhe disse há pouco, dirá também quando parar numa taverna. Quanto mais bebida lhe sobe a cabeça, mais dessas palavras lhe saem da boca. A religião verdadeira não habita em seu coração, em sua casa ou em suas atitudes. Tudo o que tem reside em sua língua. Sua religião consiste em dizer que a possui. Fiel, não diga. Se é assim, devo dizer que fui tremendamente enganado por esse homem. Cristão, enganado, disseste bem, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 3. E o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4, 20. Ele fala de oração, de arrependimento, da fé e do novo nascimento, mas deles sabe somente falar. Estive em sua casa e pude observar seu comportamento, tanto em casa como longe dela. Sei que são verdadeiras minhas palavras sobre ele. Sua casa é tão desprovida de religião quanto a clara de um ovo é desprovida de sabor. Ali não há oração, nem sequer sinal de arrependimento pelos pecados. Os irracionais, a seu modo, servem melhor a Deus do que ele. É a própria mancha, o opróbrio, a vergonha da religião para todos que o conhecem. É difícil ouvir uma única palavra boa sobre o sujeito nos arredores de sua cidade. Romanos 2, 24 e 25. É comum ouvi-los dizer que é um santo de longe, mas um demônio em casa. Sua pobre família também concorda, pois o vê sendo sempre irado, insensato e rude com eles e os servos que nunca sabem como agradá-lo ou falar-lhe algo. Os homens que com ele fecharam algum acordo dizem que é melhor negociar com um turco do que com ele, pois certamente serão mais justos e honestos. Falastrão aproveitará cada oportunidade de passar por cima, defraudar, seduzir e sobrepujar quem com ele ousar acordar algo. Além disso, conduziu seus filhos no mesmo caminho. E, se por um acaso encontra neles o menor sinal de temor tolo, pois assim chama o primeiro sinal de sensibilidade da consciência, os insulta, dizendo serem nécios e estúpidos, e de forma alguma os empregará ou os recomendará a outros. De minha parte, acredito que sua conduta perversa tenha já sido causa de tropeço e queda para muitos, e continuará a ser, se Deus não impedir a ruína de muitos outros. Fiel, acredito em ti, meu irmão, não somente por dizeres que o conheces, mas também porque, como cristão, deves dar testemunho verdadeiro dos homens. Não creio que dizes assim por má vontade ou maldade, mas porque essa é a verdade. Cristão, se eu não o conhecesse mais que tu, teria, talvez, tido a mesma impressão que tiveste ao conversar com ele. E, se tais palavras me tivessem sido ditas por inimigos da religião, as teria tomado por calúnia, como aquelas que não raro saem da boca de homens perversos acerca do nome e da conduta de bons homens. No entanto, todas essas coisas e muitas outras piores vi com meus próprios olhos. Posso prová-lo culpado delas. Além disso, homens decentes se envergonham dele. Não podem sequer chamá-lo irmão ou amigo, pois até mesmo a menção de seu nome entre eles os faz corar, caso o conheçam. Fiel. Vejo que o falar e o proceder são duas coisas diferentes. Daqui em diante, haverei de distingui-las com mais sabedoria. Cristão, de fato, são duas coisas tão distintas como são o corpo e a alma,
Pois assim como o corpo sem alma nada é além de uma carcaça sem vida, sozinha, a religião também o é. A alma da religião é a prática. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Ver 22, 26. Falastrão não está ciente disso. Pensa que ouvir e falar o fará um bom cristão, e assim engana a própria alma. O ouvir é somente o semear da semente, e o falar não é suficiente para provar que o fruto foi gerado no coração e na vida. Devemos nos lembrar de que no dia do julgamento, os homens serão julgados de acordo com seus frutos. Mateus 13:25. Não lhes será questionado: tu acreditaste? Mas, foste um praticante ou um falastrão apenas? E assim serão julgados. O fim dos tempos é comparado à nossa colheita. Sabes bem que nada mais importa aos ceifeiros senão o fruto. Não digo que coisa alguma poderá ser aceita, senão proveniente da fé, mas digo isso para mostrar-lhe o quão insignificante o discurso de falastrão será naquele dia. Fiel. Isso me traz à memória o que disse Moisés, ao descrever o animal limpo. Levítico 11, 3, 7, Deuteronômio 14, 6 a 8. É aquele que tem o casco fendido e rumina. Não somente tem o casco fendido, ou apenas rumina. A lebre rumina, mas é considerada impura, pois não tem o casco fendido. Assim também é falastrão. Rumina, busca por conhecimento, mastiga a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se aparta do caminho dos pecadores. Semelhante à lebre, tem patas de cão ou de urso, portanto é impuro. Cristão, falaste agora, segundo o que sei, o verdadeiro sentido evangélico destes textos. Acrescento mais um. Paulo chamou os homens dados à conversa, o bronze que soa ou como o símbolo que retine, 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Ou, como em outra passagem, instrumentos inanimados que quando emitem sons se indistinguem, 1 Coríntios 14, 7. São instrumentos sem vida, ou seja, sem a verdadeira fé e a graça do Evangelho. Consequentemente, nunca entrarão no reino do céu, ou habitarão entre os filhos da vida, embora soem, por seu discurso, como a voz de um anjo. Fiel. Eis o motivo que me fez ficar agradado por sua companhia a princípio, mas agora já me aborrece. O que faremos para nos livrar dele? Cristão. Ouça meu conselho e faça como eu lhe disser. Verás que, em breve, ele estará farto de tua companhia também, a não ser que Deus lhe toque o coração e o converta. Fiel. O que devo fazer? Cristão. Vá até ele e inicie uma conversa séria sobre o poder da religião. Pergunte a ele francamente, depois de ter concordado contigo, como sei que fará, se assim sucede em seu coração, em sua casa ou em sua conduta. Fiel apressou o passo outra vez, a fim de alcançar Falastrão, e disse a ele: Então, como vais agora? Falastrão: Muito bem, obrigado. Pensei que teríamos conversado mais a essa altura do caminho. Fiel: Se assim desejares, o faremos agora. E já que incumbiste a minha escolha do assunto, peço que me respondas. Como se manifesta a graça salvadora de Deus quando existe no coração do homem? A falsa descoberta de Falastrão sobre a obra da graça. Falastrão: Percebo, portanto, que nossa conversa se dará acerca do poder das coisas. É uma ótima questão e estou disposto a respondê-la brevemente. Primeiro, quando a graça de Deus está no coração, causa nele um grande clamor contra o pecado. Depois, fiel,
Mais devagar, consideremos um por vez. Creio que prefiras dizer que a graça se manifesta inclinando a alma a aborrecer o próprio pecado. Falastrão. Ora, e qual a diferença entre clamar contra o pecado e aborrecê-lo? Fiel. A diferença é enorme. Um homem pode clamar contra o pecado por diplomacia, mas não o aborrecer por virtude de uma antipatia divina. Ouvi muitos homens clamarem contra o pecado no púlpito, mas o tolerarem bem no próprio coração, na própria casa e nas próprias atitudes. A esposa de Potifar clamou em alta voz, como se fosse santíssima, mas estava disposta a, apesar de suas palavras, incitar e cometer pecado. Alguns clamam contra o pecado como uma mãe repreende o filho, desferindo-lhe as palavras de censura, mas pouco depois o enchendo de beijos e abraços. Falastrão. Vejo que queres apanhar-me nos meus próprios dizeres. Fiel. Não quero. Estou apenas fazendo apontamentos para que tudo esteja certo. Mas diga, qual o segundo ponto pelo qual tu provas a manifestação da obra da graça no coração? Falastrão. O vasto conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel. Este deveria ter sido o primeiro para ti, mas primeiro ou último é falso, pois é possível que se tenha vasto conhecimento dos mistérios evangélicos e ainda assim não haver obra alguma da graça na alma. 1 Coríntios 13. Mesmo que um homem disponha de todo o conhecimento, pode ainda continuar sendo nada e, por consequência, não ser filho de Deus. Cristo disse aos discípulos: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. João 13,17. Ele não abençoa aqueles que possuem o conhecimento, mas aqueles que colocam o conhecimento em prática. Pois existe o conhecimento que não é acompanhado pelas obras, aquele cujo detentor sabe a vontade de seu mestre e não a pratica. Um homem pode saber como um anjo e não ser cristão, portanto sua manifestação é falsa. Fato é que o saber agrada aos que muito falam e aos arrogantes, enquanto a prática é o que agrada a Deus. Não digo que o coração possa ser bom sem o conhecimento, pois sem ele se resume a nada. Existem, portanto, espécies diferentes de conhecimento. Aquele que consiste na mera especulação e aquele que é acompanhado da graça da fé e do amor, que colocam o coração do homem no caminho da vontade de Deus. O primeiro tipo de conhecimento agrada ao que muito fala, mas sem o segundo, o verdadeiro cristão não encontra satisfação. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Salmos 119, 34. Falastrão. Queres apanhar-me outra vez? Essa conversa não é para edificação. Fiel. Bom, se quiseres, pode propor outra maneira como a obra da graça se manifesta. Falastrão. Não o farei, pois não entraremos em acordo. Fiel. Bom, se não o farás, dá-me permissão para fazê-lo? Falastrão. És livre, usufrua tua liberdade. Fiel. A obra da graça, na alma, se manifesta tanto naquele que a tem no coração, como naquele que por ela espera. Naquele que a tem no coração, é gerada a convicção do pecado, principalmente da impureza de sua natureza, e do pecado da incredulidade, pelo qual está destinado à condenação, se não encontrar na mão de Deus a misericórdia pela fé em Cristo Jesus. João 16:8, Romanos 7:24, João 16:9, Marcos 16:6. O vislumbre e a compreensão deste cenário geram nele tristeza e vergonha do pecado. Além disso,
passa a enxergar revelado em si o Salvador do mundo e sentir a absoluta necessidade de estar com ele para sempre, tornando-se faminto e sedento por ele. Por meio de sua fome de Cristo, a promessa lhe é feita. Salmos 38, 18, Jeremias 31, 19, Gálatas 2, 16, Atos 4, 12, Mateus 5, 6, Apocalipse 21, 6. Depois, proporcionais à força ou à fraqueza de sua fé no Salvador, encontram-se nele a alegria e a paz, o amor, a santidade, o desejo de conhecê-lo ainda mais e de servi-lo neste mundo. No entanto, embora eu diga que a obra da graça se manifesta desta forma, dificilmente aquele que a recebe é capaz de identificar que é, de fato, a obra da graça, pois suas corrupções e sua razão afetada impedem a mente de avaliar a questão com clareza. Portanto, identificar a obra da graça requer daquele em que é manifesta um julgamento consistente, antes de estar ele pronto para assim julgar. Aos outros se manifesta da seguinte forma: 1. Por uma confissão experimental de sua fé em Cristo. Romanos 10, 10, Filipenses 1, 27, Mateus 5, 19. 2. Por uma vida responsável pela confissão feita, uma vida de santidade no agir e no sentir, que alcança a família, se tiver família, e também em sua conduta no mundo. A santidade o leva a aborrecer profundamente o próprio pecado e, por consequência, a si mesmo em segredo. O leva a suprimi-lo em sua família e a promover a santidade no mundo. Não o faz apenas com palavras, como um hipócrita ou um gaurão, mas por meio de uma sujeição prática, tanto na fé como no amor, ao poder da palavra. João 14, 15, Salmos 50, 23, Jó 42, 5 ao 6, Ezequiel 20, 43. Agora, Senhor, após essa breve explanação da obra da graça e sua manifestação, se tiver algo a contestar, conteste. Senão, peço sua permissão para propor uma segunda pergunta. Falastrão. Não estou em posição de contestar agora, mas de ouvir. Por favor, dirija-me tua segunda pergunta. Fiel. Pois bem, vives tu a primeira parte dessa descrição? Tua vida e tuas obras testificam a mesma coisa? Ou a tua religião habita numa palavra, na ponta da língua, e não nas obras e na verdade? Ao responder-me, diga somente aquilo para o qual Deus dirá amém. Nada além do que tua consciência pode justificar, pois não é aquele recomendado por si mesmo ou aprovado, mas aquele recomendado pelo Senhor. Além disso, dizer assim e assim, quando a conduta e todos os vizinhos que a testemunham dizem o contrário, é grande perversidade. Falastrão, a princípio, enrubesceu, mas, recompondo-se, respondeu: Falas agora de vivência, de consciência e de Deus. Apelas a ele para a justificação do que é dito. Eu não esperava essa espécie de discurso e não estou disposto a responder tais perguntas, pois não me vejo obrigado a fazê-lo, a não ser que sejas tu um catequista. Na verdade, ainda que sejas, eu me recuso a fazer de ti o meu juiz. Responda-me tu. Por que me questionas tanto? Fiel. Porque percebi que és dado à conversa e não sabia que tudo o que tens são conceitos. Além disso, para dizer a verdade, ouvi falar de ti, um homem cuja religião consiste no discurso, mas o que sai de sua boca é contrário à sua conduta. A franqueza de Fiel ao lidar com Falastrão. Dizem que és uma mancha no meio dos cristãos e que a religião toma má aparência por causa da tua má conduta. Dizem que alguns chegaram a tropeçar nas tuas atitudes perversas.
e muitos correm o risco de serem destruídos por elas. Tua religião, tua frequência nas tavernas, a ganância que nutres, a impureza em ti, as palavras sujas que proferes, tuas mentiras, a manutenção das más companhias e tantos outros atos teus se apresentarão todos juntos. É verdadeiro o provérbio que diz: a prostituta é uma vergonha para todas as mulheres. E se aplica a ti, és uma vergonha para todos os que professam a fé. Falastrão. Já que estás pronto a retomar meus feitos e julgá-los tão rapidamente, nada posso fazer, senão concluir que és rabugento ou melancólico. Não vale a pena discutir contigo. Portanto, adieu. Cristão achegou-se a Fiel e disse ao irmão: não disse que assim se sucederia? Tuas palavras e sua luxúria não poderiam entrar em concordância. Foi-lhe preferível abster-se de tua companhia a retomar a própria vida. Mas, enfim, se foi, como disse que iria. Que vá, a perda é somente dele. Livrou-nos da perturbação de nos retirarmos de sua presença, pois sua permanência conosco, suponho eu que permaneceria, não fosse pela última conversa, apenas nos mancharia. Sobre isso, o apóstolo diz: destes retirai-vos. Fiel, mas me contenta a curta conversa que tivemos. Pode ser que venha a refletir sobre o assunto outra hora. Entretanto, fui franco com ele, portanto minhas mãos estão limpas de seu sangue, caso pereça. Cristão. Fizeste bem em ser franco como foste. Poucos são ainda sinceros ao lidarem com os homens nos dias de hoje. O que faz a religião cheirar mal às narinas de muitos, pois muitos são falastrões tolos, cuja religião está apenas nas palavras, enquanto sua conduta é desregrada e vã. Ao serem acolhidos na comunhão dos piedosos, confundem o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros de coração. Quem me dera todos agissem com estes como tu fizeste. Assim se conformariam à religião, ou a companhia dos santos lhes seria intensa demais. Então Fiel disse: chegara Falastrão coberto de altivez. Quão belo o seu discurso, que grande a insensatez. Enxerga-se muito justo no espaço de um sermão, mas fica diminuto ao ouvir da obra do coração. Como a lua cheia passa de repente a ser minguante, ao ouvir Fiel falar, afastou-se num instante. Assim sucederá a todo homem falastrão, mas não ao que conhece o que é a obra do coração.